Eu não sei se a gente é tolerante com pobreza, eu acho que não. Acho que como nação a gente não quer nem a fome nem a pobreza, mas como nação eu não estou segura que a gente não quer a desigualdade. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Canal Brasil, realização e iniciativa da FEComércio de São Paulo. O Canal Brasil completou recentemente 500 entrevistas e, por conta disso, a gente realiza 5 entrevistas temáticas comemorativas. A de hoje encerra esse ciclo, recebendo a convidada especial, Laura Miller Machado. A Laura é professora do INSPER, economista e ex-secretária de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Laura, muito obrigada por estar com a gente, por aceitar o convite para o nosso papo de hoje sobre desenvolvimento econômico e social. E eu gostaria muito de iniciar a nossa conversa separando conceitos, que por vezes são tratados de forma semelhante e aparecem quase como sinônimos, mas não são. Boa parte da sua carreira, da sua vida profissional, está dedicada a combater ou, enfim, a endereçar desigualdade e pobreza por meio também da gestão pública e de políticas públicas. Eu gostaria, por favor, que você começasse dividindo com a gente a diferença entre essas duas coisas, elas não são a mesma coisa, e o que a gente deveria fazer para resolver uma e outra. Bom, Mônica, é um prazer discutir esse tema, né, e refletir sobre pobreza e desigualdade. Realmente é um desafio muito grande pensar nesse tema no Brasil. Mas, na verdade, no final do dia, a diferença ela é simples, né? A pobreza é um conceito absoluto. Então, a maior parte dos países, às vezes, as próprias organizações internacionais definem uma linha de pobreza, é uma linha que tem algumas métricas, mas ela acaba sendo arbitrária, né? A gente define, bom, no Brasil, por exemplo, no momento, as pessoas que têm menos de R$ 210, as famílias, né, que têm menos de R$ 210 per capita são consideradas pobres. As que têm menos de 105 são extremamente pobres. Então, pobreza é um conceito absoluto, quem está abaixo dessa linha é considerado uma pessoa em situação de pobreza. A desigualdade, ela é um pouco diferente. A desigualdade, ela é um conceito relativo. Então, a gente está num país desigual quando existe muita diferença de renda, por exemplo, quando falava de desigualdade de renda entre as pessoas. Então, você pode ter um país, por exemplo, que tem quase ninguém abaixo da linha de uma linha de pobreza, abaixo de R$ 210, mas metade da população recebendo 215 e a outra metade 1.500, por exemplo. Esse é um país que não tem pobreza, no conceito absoluto de pobreza, mas tem muita desigualdade. Então, pobreza é definido a partir de um conceito absoluto, você define um nível, e quem está abaixo desse nível é considerado em situação de pobreza. E desigualdade é um conceito que compara as pessoas umas às outras. Então, ele é um conceito onde a gente olha aquele indivíduo, aquela família, dentro de um todo, né? Se você pensar, a desigualdade, ela tem a pobreza também, mas a desigualdade, ela tem um quê de escolha, né? Então, a gente pode querer estar num país mais ou menos desigual, né? É difícil um país definir que ele quer pobreza. Na verdade, pobreza normalmente fica muito bem claro nas normas, né, de todos os países que ela não é bem-vinda, a gente não quer as pessoas em situação de pobreza, erradicar a pobreza, são termos comuns nas constituições, zerar a pobreza, e reduzir a desigualdade, controlar a desigualdade. A desigualdade tem muito no fundo, uma visão de mundo, né? O Amartya Sen discutia muito desigualdade nesse sentido, né? Você pode ter uma sociedade onde a gente quer dar igualdade, desigualdade do quê, né? A gente pode, por exemplo, querer garantir igualdade de oportunidade. Todos os indivíduos brasileiros vão ter a oportunidade de cursar a educação básica, de cursar o ensino superior e a ter um trabalho, né? E dentro disso, as pessoas podem escolher trilhar esse caminho ou não. Podem ter pessoas que não vão querer fazer educação superior, por exemplo, mesmo sabendo que isso geraria um ganho de renda maior, e aí isso talvez depende se isso é um problema ou não.
Cuba, por exemplo, define que isso absolutamente é um problema. É esperado que as pessoas tenham um nível de renda muito parecido, independente das suas escolhas. Mas existem desigualdades e desigualdades, né? Hoje a gente discute muito a ideia de dar igualdade de oportunidade. Todo mundo tem as mesmas oportunidades e a partir daí as pessoas fazem escolhas que vão dar resultados diferentes, né? Nesse sentido, se você olhar dessa forma, a desigualdade não é tão ruim, né? As pessoas fizeram escolhas, essas escolhas vão gerar situações diferentes. Sobre o Brasil, infelizmente, a gente não tem um cenário de igualdade de oportunidade. A gente sabe que quem está fora, por exemplo, da educação básica, tem nome, endereço, raça, território. Então, a gente não dá igualdade de oportunidades. Então, os resultados que a gente tem no Brasil, além de serem desiguais, eles não deram condições para que as pessoas, caso quisessem, terem condições mais parecidas. Agora, Laura, aproveitando exatamente o ponto que você trouxe, me parece que nós somos um país, em geral, os países tendem a combater a desigualdade, mas tem uma certa permissividade, uma certa tem menos desconforto com a existência de desigualdades. No caso brasileiro, nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão, nós temos hoje um quadro de insegurança alimentar de mais de 30 e tantos milhões de pessoas. Por que a gente não consegue resolver a desigualdade no país? O que falta? Por que a gente é tão permissivo com essa desigualdade? Quando a gente fala de fome, a gente está falando de pobreza. E nisso, o país está totalmente comprometido, pelo menos eu tenho visto, né, uma nação comprometida a erradicar a fome e erradicar a pobreza de uma maneira muito contundente, né? Então, a gente está, nesse momento, tentando pensar como é que a gente vai encontrar essas pessoas, bancarizando as pessoas e tentando garantir que a pobreza vai ser erradicada, né? Pelo menos as iniciativas vão todas nessa linha, né? Não temos tido sucesso, ainda estamos em situação de fracasso, mas eu acho que não vejo permissividade no sentido da pobreza nesse momento, a gente está tentando. Da desigualdade, eu já concordo com você, não vejo uma discussão, na verdade, tem várias pesquisas com diversos países onde a gente pergunta para a população, né, se as pessoas entendem que a desigualdade é boa ou ruim. E o Brasil é um que entende que ela é boa, a resposta de uma dessas pesquisas, né? É um dos países onde a gente fala com mais contundência que a desigualdade não é tão ruim assim. Então, talvez como nação, eu não sei se a gente é tolerante com pobreza, eu acho que não. Acho que como nação a gente não quer nem a fome nem a pobreza, mas como nação eu não estou segura que a gente não quer a desigualdade, né? Agora, desigualdade do quê? Como diria o Amartya Sen. Eu acho que espero que a gente vá combater as desigualdades de oportunidade. Então, acho que a gente precisa urgentemente avançar em garantir que todo mundo tenha acesso a uma educação básica de qualidade, é o mínimo, né? Todas as pessoas estejam alfabetizadas, todas concluam o ensino médio e um ensino médio de qualidade, e os que quiserem seguirem na trajetória de estudos em termos de educação técnica ou educação superior ou outros tipos de qualificação, né? Como está definido na nossa Constituição. Como a gente não tem igualdade de oportunidade, a desigualdade ela é colossal. Então, as pessoas não têm acesso às mesmas formas, às mesmas oportunidades, e isso gera um monte de resultado diferente. Sem contar a parte tributária, né, a tributação horizontal, a vertical, a gente não tributa o trabalhador e as empresas e o mercado financeiro da mesma forma. Então, acho que tem é, quem estuda desigualdade não falta caminhos, né, causas para a gente ter uma desigualdade tão grande no Brasil. E pensando sobre esse cenário de agravamento dos dois, imagino, por conta da pandemia. Você lançou recentemente, no final de 2022, em parceria com o professor Paes de Barros, um dos autores, dos formuladores do programa Bolsa Família, um livro em que vocês discutem a necessidade de o Estado identificar melhor e acompanhar melhor as pessoas assistidas, aqueles que mais precisam do Estado, em especial os mais pobres. Minha dúvida, Laura, é por que isso não acontece hoje?
Quer dizer, os programas em andamento, programas em especial de transferência de renda, eles não dão conta de identificar adequadamente quem precisa de assistência do Estado, eles não dão conta de acompanhar, eles não dão conta de avaliar. É um conjunto dessas variáveis. Como é que você entende isso? No passado, a gente saiu do mapa da fome, né? O Brasil já conseguiu sair do mapa da fome. A gente já teve muito sucesso, não é o caso no momento, em ter uma política de transferência de renda que realmente reduziu a pobreza em níveis históricos, né? A gente tinha a meta da ONU para todos os países de erradicação da pobreza, a gente fez em metade do tempo, entre 2012 e 2016. Então, a gente já teve muito sucesso em reduzir a pobreza. E como que a gente fez isso? A gente fez isso de várias formas, mas a principal delas foi via transferência de renda. Existe uma diferença entre você aliviar a pobreza e superar a pobreza, né? O alívio, ele é absolutamente necessário para que as pessoas tenham condições de superar. Ele é um fim em si mesmo, ninguém, né, deveria não ter acesso a condições e direitos básicos mínimos, mas ele é também não só um fim em si mesmo, mas ele é a primeira etapa para que a pessoa, para que a família e as pessoas consigam superar essa situação. Mas a superação da pobreza, a gente, como país, também não teve tanto sucesso assim, né? A superação da pobreza, a pessoa ter autonomia, envolve um trabalho mais delicado e de mais proximidade do Estado do que a transferência de renda. Em certo sentido, né, vou simplificar que é difícil fazer isso, mas a transferência de renda envolve você saber quem está em situação, quem está abaixo da linha, quem está em condições de fome, encontrar essa família, cadastrá-la e fazer a transferência de renda. Mas existe uma coisa que é complementar à transferência, que é o plano de desenvolvimento daquela família. Se a gente entender todo ser humano, né, como diz o Caetano Veloso, o ser humano nasceu para brilhar e não para passar fome, a gente precisa aliviar a fome via transferência de renda, mas a gente precisa trabalhar para que essas pessoas brilhem. E brilhem cada uma à sua forma. O que que isso quer dizer, né? O que a gente propõe no livro é um caminho para superar. Como que supera? O Chile, e tudo que está lá, está muito inspirado num programa que chama Puente do Chile, que encaminha um agente de desenvolvimento da família. Então, o Chile identifica quem são as pessoas em situação de vulnerabilidade e ele encaminha uma pessoa que vai entender qual o motivo de pobreza de cada família. A pobreza tem causas muito diferentes dentro do ambiente familiar. Então, às vezes, é uma mãe com 2 filhos que não tem a creche para que ela consiga trabalhar, por exemplo. Às vezes é uma família que tem um idoso em casa e a família e a mãe ou o pai não conseguem, né? O filho ou a filha do idoso não conseguem gerar renda porque alguém precisa cuidar dele em casa o dia todo. E a gente tem equipamentos públicos para cada uma das. A gente tem creche, a gente tem o Centro-Dia do Idoso, que é um espaço do Estado e da Prefeitura, onde tem cuidadores para que o idoso possa passar o dia, inclusive com orientações de atividade em grupo, que é super importante para a longevidade ativa. Então, a gente tem diversas iniciativas, o que a gente não está fazendo hoje é indo lá entender qual o motivo e tirar esse impedimento. Quando a gente está doente e vai no hospital, o que o médico faz é isso, ele faz um diagnóstico, se tem alguém com febre, existem muitos motivos para aquela pessoa estar com febre. Aí ele faz uma série de exames, detecta e ele coloca o remédio, né, a intervenção médica, aonde está doendo, onde é o problema. Na pobreza é igual. Precisa de um agente que vai entender qual é o motivo. Eu dei aqui alguns exemplos, mas existem muitos outros possíveis, alguns mais complicados, alguns menos. Às vezes é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, por exemplo, quando eu estava no governo, eu vi muitos casos como esse, era secretária. A pessoa trabalhava, né, como secretariado, essa é uma profissão que está extinguindo, então, essa pessoa precisa se requalificar, ela precisa se formar para exercer outra atividade, ela precisa fazer um curso que a certifique, que requalifique, um estágio para que ela exerça outra função. É um exemplo diferente do da creche e do centro-dia. Mas não importa qual seja, né? A ideia é um agente de desenvolvimento da família, alguém que vai lá, vai conversar, vai ter a capacidade, né, vai conseguir ser acolhido pela família, esse é um trabalho, vou dizer, que tem um grau de intimidade importante, precisa entrar na família, entender, conhecer quais são os desafios, e é alguém que não só tem que
é um agente que precisa não só ter essa capacidade de diálogo e de se integrar na família, como também entender o que o governo tem a oferecer, né? Estado, prefeitura, município, governo federal. Entender se esse centro de existe, entender a creche, entender os acessos, para apoiar essa família a entender o impedimento e organizar para que esse impedimento seja retirado. E não só isso, muitas vezes, eu dei exemplos onde esses equipamentos existem. Então, um bairro onde a creche existe, o centro-dia existe, é uma questão de encaminhar a família para ser usuária daquele serviço público. Em alguns casos, esse serviço pode não existir. Então, existem territórios inteiros onde a gente não tem cuidado com os idosos, por exemplo, está ferindo o direito à longevidade ativa. Nesse caso, a gente precisa ter um diálogo com a prefeitura para informar, olha, a gente está precisando aqui de um espaço de cuidado com os idosos no território A, B ou C, de tal forma que tanto os idosos sejam bem cuidados e tenham, né, eles têm atividades para exercer, quanto as pessoas tenham um tempo para poder gerar sua e à noite estarão todos juntos na família. Então, acho que a proposta estou sendo bem prática nos exemplos, mas a ideia, falando de uma forma mais abstrata, é ter um agente de entenda o impedimento da pobreza, retire o impedimento e quando o impedimento, o serviço para retirada não estiver disponível, que ele faça a solicitação da abertura de um novo serviço público, né? Acho que esse que é o importante. E um último elemento que esse agente tem que ter é ele entender as oportunidades. Porque, às vezes, a gente pode sonhar, né? Eu falei do plano de desenvolvimento e as pessoas têm sonhos, mas a gente também tem que dar clareza para essa família do que é possível e o que não é possível. Entender qual é a vocação econômica, por exemplo, do território, para orientar as pessoas que vão se encaminhar ao trabalho, entender um pouco, ajudar as pessoas a refletirem, né, se aquele território tem as oportunidades que aquela pessoa gostaria de fazer, ou se ela quer adaptar para ter mais chances de conseguir um emprego. Então, é alguém que tem uma visão muito holística do território no qual está inserido e que é acolhedor, consegue acolher a família e ajudá-la a superar essa condição. Esse programa no Chile chama Pontes, né, que é ponte para uma nova etapa. Agora, Laura, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. Você mencionou a importância de identificar e diagnosticar corretamente o impedimento e trabalhar para remover retirar esse impedimento. O programa é inspirado na experiência do Chile, que é um país que tem cerca de 20 milhões de pessoas. O Brasil tem 220 milhões. Você enxerga hoje, na capacidade que já existe, instalada no Estado, nas diferentes instâncias, condições da gente prover um acompanhamento muito mais humanizado, como esse que vocês apontam ali no livro? Quer dizer, é possível, existem condições hoje para que a gente se inspirasse num programa desse tipo, e se não há, o que precisaria existir para que a gente pudesse trazer uma experiência dessa para o Brasil? Acho que tem 2 pontos importantes, né, sobre isso. Todos os municípios hoje brasileiros, eles têm um Centro de Referência da Assistência Social, um CRAS, né? Então, a gente tem 5.000 e tantos municípios e cada um deles tem um Centro de Referência da Assistência Social e em cada um desses centros existe um conjunto de assistentes sociais espalhados por todo o país. Então, se eu pensar em termos de infraestrutura das pessoas disponíveis, né, e no local, porque não adianta mandar, forçando um pouco alguém de Brasília, né, para cada uma dessas famílias. Precisa ser alguém do território, que conhece o território. A gente falou bastante sobre a importância dessa pessoa ter um conhecimento tanto da cultura quanto das oportunidades locais. Então, tem que ser alguém que está no local. E a gente já tem isso. A gente tem isso no CRAS, com os assistentes sociais, a gente tem os agentes de saúde, né, espalhados por todo o Brasil, que fazem as visitas domiciliares. Em termos de infraestrutura, eu acho que a gente está servido. É claro, né, que essas carreiras têm desafios de remuneração, de qualificação profissional, não está tudo lindo, perfeito, impecável. Mas os equipamentos estão lá com as pessoas trabalhando nesses territórios. Um outro ponto importante é que, quando a gente estava no momento da vacinação do Covid, não tinha vacina para todo mundo, né? Então, o que a gente fez? A gente organizou a fila.
A gente vacinou primeiro quem tinha mais de 80 anos, depois quem tinha mais de 70, porque quem os mais idosos eram os mais vulneráveis, vai ter uma taxa de letalidade maior a Covid. A pobreza é muito parecido. Eu acho que com a gente tem todos os equipamentos nos territórios e a gente tem famílias em situações, né, mais letais, fazendo paralelo com a Covid do que outras. Então, a gente precisa organizar a prioridade. De tal forma, a gente conseguiu vacinar todo mundo, né? Hoje estamos quase em vias de já estamos vacinando as crianças. É a mesma coisa, a gente precisa, dentro do território, identificar quem são as pessoas em vulnerabilidade grave e atendê-las primeiro. E aí, organizando essa fila um após o outro. Vai ser todo mundo ao mesmo tempo, concomitante? Não, provavelmente não, assim como não foi a vacina, né? Mas a gente tem condições, e o SUS deu prova disso, de organizar uma ordem de prioridade de atendimento. Lembrando que essas famílias também já deveriam estar com a sua pobreza aliviada, elas já deveriam estar recebendo a transferência de renda. O agente, ele é complementar à transferência de renda, ele não é um substituto, essas coisas têm que vir casadas, né? Todo mundo com a pobreza aliviada, e a gente organiza a fila para conseguir acompanhar essas famílias de tal forma que elas superem a pobreza. O Banco do Nordeste faz isso no outro contexto. Então, ele tem um agente de assistência técnica, quando o Banco do Nordeste concede um crédito, ele tem uma série de agentes que acompanham as pessoas que, né, as famílias que receberam o microcrédito, de tal forma que esse microcrédito seja utilizado de uma forma que vai fazer aquela família em vulnerabilidade superar a situação, né, e fazer um bom uso do recurso. É muito parecido, então a gente tem experiências diversas, tanto no CRAS, quanto no SUS, quanto no Banco do Nordeste, de agentes acompanhando as famílias de tal forma que eles superem a situação em qual cada um desses agentes trabalha, né? O que a gente não está fazendo hoje é formar os nossos assistentes sociais, caso sejam eles, para isso. Então, se você entrar num CRAS, o protocolo da assistência social, né, do PAIF, por exemplo, que é o Programa de Acompanhamento Familiar, ele leva o agente até a casa da família, identifica os desafios e ele não encaminha. Então, a gente tem, inclusive, assistentes sociais, que essa componente que eu falei que era importante, né, que é o componente do acolhimento, com isso super bem desenvolvido e preparado, inclusive com protocolos para isso. O que a gente não está fazendo hoje é a solucionática, vamos dizer assim, né? Ajudar e formar esses trabalhadores para que, e dar a remuneração adequada, as condições de trabalho, para que eles se transformem num agente de desenvolvimento. Inclusive, tem uma parte que eles já estão no território, eles já têm a habilidade que não é para qualquer pessoa, né? Não é tão simples de fazer o acolhimento, mas toda a parte de entendimento, encaminhamento e superação, levantar as barreiras, ela ainda não acontece. Então, acho que essa é uma ideia factível. Precisa de orçamento, precisa garantir que essas pessoas estarão formadas para isso, as condições de trabalho, avaliar, né, se os recursos, provavelmente falta recurso em alguns territórios, faltam pessoas, trabalhadores para isso, mas uma boa parte da história já está bem encaminhada. E aproveitando o seu gancho sobre recursos finitos, né, sobre orçamento. Você teve uma experiência recente no governo do estado de São Paulo como secretária de Desenvolvimento Social, e você tem uma declaração que diz que, em geral, o Brasil dá pouco dinheiro a muitas pessoas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa sua experiência no governo do estado. É o estado mais populoso do Brasil, é também o estado mais rico e certamente atende a muitas pessoas e muitas famílias. O que foi o principal desafio que você encontrou na secretaria? Como é que ele se liga com o orçamento? Quer dizer, precisaria de mais recursos para que a gente pudesse prestar uma assistência melhor para a população? Não é uma questão de recursos, é uma questão de organização das prioridades. Como é que você avalia a sua experiência? Mônica, se a gente estivesse tendo essa conversa antes de eu ter ido para o governo, eu ia estar te dizendo que era uma questão de organizar prioridades, né? E, curiosamente, depois de ter passado pelo governo, a resposta é a mesma. O que me deixa muito contente, porque parece ser mais simples. Se tivessem outros elementos perturbando essa ideia, eu acho que seria mais difícil. Mas, na verdade, é uma questão de organizar prioridades, né? O governo tem muito recurso vinculado, mas isso é possível de ser trabalhado.
E a gente pode sempre, né, trabalhar com a linha da focalização que a gente estava falando, né? Com a Covid, a gente fez isso. A gente atendeu primeiro quem mais precisava e conforme a gente ia tendo as vacinas, a gente ia avançando para as próximas filas. Hoje a gente não está fazendo isso. A gente não está trabalhando, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, não está colocando todo o esforço em cima de quem mais precisa de tal forma organizada, né? Não estou aqui fazendo uma defesa que alguém não deveria ser atendido. Acho que todo mundo tem que ser cuidado quando os seus direitos sociais estão sendo violados. Mas eu acho que a gente pode fazer isso de uma maneira organizada de quem mais precisa para quem menos, por mais difícil que seja. E essa organização, ela é factível. Como que ela é possível, né? A gente tem os CRAS, a gente tem os agentes em todos os municípios. Em São Paulo tem em todos os municípios e tem metade dos municípios com o CREAS, que é o de alta complexidade. A gente consegue mapear essas famílias, entender quem são essas famílias e centralizar os esforços em cima delas, né? Centralizar para a gente garantir que quem está em condições mais complicadas que outros sejam atendidos primeiro. Quais são os desafios para isso? Os desafios é você fazer um trabalho de rede, federativo, organizado e com todo mundo com a leitura da prioridade. Isso é difícil. Não é orçamentário, é uma questão de coordenação e articulação da política pública. Acho que o desafio é olhar para a população, para os beneficiários da política pública dessa forma. Existem uns que precisam de socorro primeiro, e a gente tem que ir atrás deles primeiro, e na sequência para os próximos. A gente passou muito tempo atendendo quem pedia primeiro, quem chegava primeiro. Acho que a gente precisa dar o passo de inverter isso. A gente tem todas as informações, tanto informações, né, colhidas à distância, como o cadastro e autodeclarado, como a gente tem os CRAS no território. Se você entrar em qualquer comunidade hoje, em qualquer favela e perguntar quem aqui está passando fome, quem aqui está em condições, as pessoas apontam. Então, só não sabe quem está nessa condição que se não perguntar, quem não quer saber, porque, na verdade, dentro dos territórios isso é conhecido, né? E a gente tem tecnologia para identificar. Agora, falta dar esforço para identificar, fazer essa identificação, né? Encontrar quem são essas pessoas e aí atendê-las primeiro. O Estado não pode ser passivo nisso, ele tem que ser ativo. É ele que tem que ir atrás, a gente tem que ir atrás de quem são essas pessoas e socorrê-las primeiro. Laura, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria pegar um pedacinho do que você trouxe sobre federação, em especial no novo momento político do país, né? A gente tem um novo governo eleito, começando um ciclo de 4 anos, e eu gostaria que você explorasse um pouco do que você entende que deveriam ser as prioridades desse novo governo. A gente está numa situação vergonhosa de pobreza no Brasil hoje. Nós somos um país rico, com recursos, e a pobreza aumentou. A gente sabe corrigir isso via transferência de renda. Eu acredito que esse governo, e espero que ele faça isso como o primeiro passo, né? Ninguém vai passar fome no Brasil, isso não faz sentido nenhum. A gente é um país agroexportador, com recurso, o Bolsa Família, lá em 2014, tinha 30 bilhões. Hoje a gente está chegando no orçamento de 4, 10 vezes isso para transferência de renda, e a gente não aumentou 10 vezes a pobreza. Então, estou considerando que, vou dar como dado, que a gente vai corrigir o cadastro, a gente vai fazer transferência para quem deveria, uma transferência per capita, porque não faz sentido a gente dar R$ 600 para uma família de 10 pessoas e R$ 600 para uma família de 2. Tem que ser justo. Dito isso, que eu imagino que está acontecendo, vai acontecer muito em breve, e confio que vai, espero que isso aconteça de fato, essa correção do cadastro, a transferência e a redução da pobreza, a redução do alívio da pobreza, eu espero que a gente dê o passo que a gente não deu lá atrás, que é da superação, que é de dar autonomia para essas pessoas. Constituição, artigo 6º, as pessoas têm direito a ter a sua autonomia. Então, eu espero que, uma vez que a gente tenha aliviado, que eu acho que é urgente e necessário, esse governo e todos, né, os governos estaduais e municipais caminhem para a gente superar, que é cuidar dessas pessoas para que elas tenham autonomia. Eu acho que nenhuma família tem vontade, né, não ser por necessidade de ser completamente dependente do governo. As pessoas têm sonhos, né? A gente tem diversos programas disponíveis para isso. Em 2014, o Brasil lançou um programa que chamava Brasil Sem Miséria. E esse programa tinha essa visão
ele nunca foi implementado, mas ele tinha essa ideia, né, da gente encontrar as pessoas que estão em situação de pobreza, aliviar e articular todos os serviços e disponibilidade de recursos que o governo tem para centralizar e tirar o impedimento de todo mundo. Eu espero que esse passo que a gente nunca deu, a gente dê também, nesses próximos 4 anos. Perfeito, Laura. Te agradeço muito, agradeço sua gentileza e generosidade de dividir sua leitura e sua avaliação com todos nós do canal Brasil. Desejo também sorte e sucesso para você. Muito obrigada, Mônica, é um prazer discutir um Brasil com vocês.